Então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ana Soares, sou lash designer e instrutora na área da extensão de cílios. O meu propósito é trazer mais conhecimento, tanto para quem já trabalha na área da extensão de cílios, ou para você também que quer entrar aí para essa área da extensão de cílios e faturar bem, né? Faturar de R$ 4.000 ou mais por mês. Hoje vamos começar falando sobre o fiozinho, né, 5D. Quais que são as vantagens de você trabalhar com o fio 5D? Eu já tenho esse fio aqui no meu estúdio, né? Ele faz parte aí da família dos fios tecnológicos. Aqui no estúdio, a gente chama ele de volume árabe. Qual que é a melhor vantagem de você trabalhar com 5D? Esse 5D, ele é o que mais se assemelha, tá? Assemelha, ele não é igual. Mas ele é o que mais se assemelha com a técnica de volume russo. Então, ele fica muito volumoso, ele dá um volume muito maior. Para pessoas que trabalham com a técnica de capping, ele fica parecendo um mega volume. Então, vocês conseguem entregar um volume para cliente de vocês sem necessariamente precisar trabalhar com volume russo. Então, para quem quer iniciar na área da extensão de cílios e para quem está iniciando, isso é muito bom. E também é bom para a gente que já tem uma experiência na área, trabalhar com esses fios, porque a gente não precisa ficar ali montando os fãs, que querendo ou não leva um pouco mais de tempo. E aí, com essa técnica do 5D, por exemplo, a gente consegue fazer um procedimento mais rápido. Quando a gente trabalha com esse 5D, é muito bom por conta disso, porque ele é muito semelhante com a técnica de volume russo. Então, assim, o que mais sai hoje no meu espaço? Os fios tecnológicos. Sai todos, né? E, inclusive, o 5D tá saindo muito bem, porque as clientes que eram do volume russo, eu consegui trazer elas para esse fio 5D, porque ele se assemelha muito ao volume. Então, as clientes que querem um volume russo por conta de volume, ele é muito bom. E a questão da durabilidade também. Por quê? O volume russo, quando ele começa a cair, ele é lindo quando ele é feito. Mas quando ele começa a cair, ele começa a ficar com umas falhas muito mais aparentes, né? Então fica muito mais bagunçado, precisa toda hora estar penteando para arrumar um fiozinho aqui e outro ali. Porque ele não fica bonito quando ele tá ali próximo da manutenção. Quando a gente fala do fio 5D, é diferente. Todos esses fios tecnológicos, quando eles começam a cair, parece que vai um se unindo com o outro. Então, não fica falhas tão aparentes. Então, assim, vai diminuir o volume normal, porém, ela não vai, né, ficar vendo aquela coisa feia. Não vai ficar vendo tantos buracos, como a gente costuma ver na técnica de volume russo e de mega volume. Então, isso é uma vantagem de você oferecer para o cliente. Então, se a cliente, você está iniciando aí na área da extensão de cílios agora, acabei de fazer o curso, e você também quer começar a fazer, já anota essa dica. Vou começar a captar cliente. A cliente fala assim, pergunta pra mim: eu quero fazer o volume russo, você faz? Você vai falar assim: eu não faço volume russo, mas eu tenho uma técnica que ela se assemelha à técnica de volume russo e a durabilidade dela é maravilhosa, porque o que acontece? Esses fiozinhos, eles são trançados, então ele tem uma base. Eu vou até colocar aqui uma foto pra vocês verem. Aqui, ele tem uma basezinha mais retinha, e essa base encaixa muito bem no fio natural. Isso faz com que quando a cliente volte para manutenção, quase nem tem nada caído, porque é muito difícil vocês conseguirem ali ter trabalho feito que resultou em alguma falsa colagem com os fios tecnológicos, porque essa base encaixa muito melhor. Então, para quem está iniciando na área da extensão de cílios, por que é bom trabalhar com isso? O fio a fio, a gente sabe que é muito mais difícil fazer a acoplagem, né? Muito mais difícil. O fio elipse ainda é um pouco mais fácil, mas o fio cônico, né, o cilíndrico, ele não é fácil. Então fica sambando de um lado pro outro, às vezes a ponta fica para cima. E esses aí, por eles terem essa base, vai ser mais fácil de vocês conseguirem fazer a acoplagem. Então, essa facilidade ajuda também para quem está iniciando na área da extensão de cílios. Não vai ter tanta dificuldade de fazer a acoplagem correta, né? Não tem quase nenhuma dificuldade, porque é muito fácil. E esse fiozinho mesmo, por exemplo, né, que é o 5D, ele tem os fiozinhos bem separadinhos. O que isso facilita? Como eu falei para vocês, quando começa a cair, eles, por ter um espaço maior entre um fio e outro, e é exatamente o mesmo espaço, quando eles começam a cair, eles não ficam tão buraco. Por quê? O volume russo, eles às vezes, mesmo que a gente faça um fêmea super aberto, faz super aberto, tem muito fio. Aí quando cai, a falha é muito maior. Nesse aí não, a falha não é tão maior. Então a gente consegue também oferecer essa
essa vantagem para cliente, porque ele não vai mostrar tanto quando ele começar a cair. Outro detalhe desse fio 5D que ele é legal da gente trabalhar é em relação da gente puxar ele do chicote, né? Quando a gente trabalha com alguns fios tecnológicos, né, que a gente tem dificuldade de puxar, esses fiozinhos aqui que eu testei, eles não são difíceis de puxar. Se você pega pela lateral da hastezinha, da primeira haste que aparece, ele sai fácil. Se você pega pelo meio da base também, ele sai super fácil. Então também é uma das qualidades que a gente precisa avaliar, se é um fio que é fácil ali de vocês tirarem do chicote, tá? É mais uma opção de fio para vocês trabalharem aí com extensão de cílios, né? É um fio que iniciante sim pode trabalhar, não pode ter medo, tá? Ele é principalmente, né? Eu falo para as minhas alunas, principalmente quem está iniciando, tem aí essa dificuldade de conseguir clientes, conseguir captar clientes. Então, quando você tem aí uma quantidade de serviços maior, você consegue captar um público também maior. Então, se você tem um cílios que é delicado, um cílios que tem um volume moderado, um cílios que tem um volume mais cheinho, você vai conseguir captar muito mais clientes, né? Então, esse fio é uma das vantagens, é porque ele é fácil de trabalhar. Cliente, profissional que está iniciando também, aí na área da extensão de cílios, consegue trabalhar com ele, consegue entregar um cílios volumoso. Então é isso, gente, que eu queria trazer para vocês sobre o fiozinho 5D. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem tiver dúvida também sobre eles, pode me mandar aqui no direct que eu respondo, tá? Ou pode me chamar no WhatsApp também. Espero que vocês usem esse fio, que vocês adicionem aí na cartela de serviços de vocês. Quem quer entrar para a área da extensão de cílios, que ainda não entrou, coloque aí, já anote que você vai ter que trabalhar com esse fio 5D, que ele é maravilhoso, que é uma opção para você que vai começar, não precisa ter medo, não precisa achar que você não é capaz de fazer, porque você é sim capaz de fazer. Todos nós somos capazes de fazer o que a gente queira fazer, né? Eu acho que assim, às vezes a gente tem muito medo de fazer algo por conta do julgamento do outro, né? Mas a gente não precisa ter medo, porque se a gente coloca no nosso coração, a gente acredita no nosso serviço, a gente vai conseguir fazer.